Bom dia, quinto ano. Estamos iniciando mais uma dica online. A primeira de hoje será de ciências. As nossas atividades de ciências hoje, elas estão bem diversificadas no livro e no caderno. Isso porque as atividades do caderno, que nós falaremos a seguir, são atividades apenas de revisão. Já a atividade do livro é uma atividade de matéria nova, muito interessante por sinal de se estudar. Nas próximas aulas nós estaremos falando sobre o corpo humano e os sistemas que o formam. É interessante porque é como se o nosso corpo fosse o nosso livro de estudo. Vocês irão ver nas próximas aulas como esse assunto é interessante. Lá no livro de vocês, que inicia-se na página 142, eu te convido a abrir o livro nesse momento, porque além das explicações nós temos imagens que eu gostaria que vocês observassem. Então, com o livro aberto, o primeiro assunto que ele trouxe na 142 é intitulado por Energia para Viver. O nosso corpo, ele precisa de energia diariamente e ele consome energia também a todo momento. E são essas estruturas que nós começaremos a falar. Como hoje falaremos sobre o sistema digestivo, que também é chamado de digestório, como é o caso que o livro trouxe, iniciaremos falando sobre como o corpo consome energia. Lá na página 143, vai falar primeiramente sobre como o corpo é formado. Nosso corpo é formado por uma única estrutura, chamada célula. A célula, ela está dividida em partes, como vocês irão ver, as estruturas da célula lá na página 144. O livro trouxe, inclusive, que ela se divide em membrana, citoplasma e núcleo. E ele ainda trouxe uma outra estrutura, as organelas, que nós falaremos a seguir. Primeiro vamos entender a respeito das células. As células são unidades vivas que formam o corpo humano. Os seres vivos, eles possuem milhões e milhões de células, mas também há aqueles que não possuem tantas células. Nós somos os seres vivos que possuem apenas uma célula são chamados de unicelulares. E, no caso do ser humano, que possui milhões de células, pluricelulares. É o que explica aí no livro de vocês. Também tem aqueles tipos de células que a gente não pode ver, elas não podem ser vistas a olho nu, são as células microscópicas. Tem também, por exemplo, aquelas macroscópicas, que são as que a gente pode observar a olho nu. Imagina, por exemplo, se você quebrasse um ovo. Tem a parte da clara e a parte da gema, né? Então, no livro de vocês aí, inclusive, ele trouxe este exemplo, ó. O ovo é um tipo de célula que podemos ver a olho nu. Por isso, podemos dizer que ele é uma célula macroscópica. Vocês podem, inclusive, sem quebrar o ovo aí na sua casa, observar essa imagem. Logo acima, a gente tem a menininha observando, no microscópio, que é um aparelho que aumenta, o tamanho, uma ameba, que é um ser unicelular, ou seja, ele possui apenas uma única célula. A gente pode encontrar células, inclusive, em folhas. Olha aí, por exemplo, células das folhas de uma planta. Ela foi ampliada 100 vezes mais. Agora imagina, mesmo com toda a ampliação, a gente ainda não consegue ter uma dimensão muito nítida. Imagine se ela não tivesse sido ampliada. Seria impossível de ser vista, Lá na página 144, como eu já havia iniciado para vocês, nós temos a estrutura das células. As células, elas são compostas basicamente por três partes: membrana plasmática,
que às vezes a gente chama só de membrana, citoplasma e as organelas e o núcleo. É essa imagem aqui, ó. Aí vocês podem observar direitinho o que cada uma delas quer dizer. Vamos lá. O núcleo é o local onde está o material genético, o nosso DNA, que carrega todas as características hereditárias dos seres vivos. O citoplasma é um líquido viscoso onde ficam as organelas e o núcleo. A membrana plasmática, ela delimita os veios externos e internos da célula. É como se ele formasse uma camada protetora, regulando nela a entrada e saída de substâncias. E o que são organelas? São pequenas estruturas que cumprem diversas funções na célula, como gerar energia e transportar nutrientes. A célula é a estrutura básica da organização do corpo humano. Então, se eu perguntasse assim para você, defina o que é célula, você me diria que é a estrutura básica da organização do corpo humano. O corpo humano, ele é formado por trilhões de células, de vários formatos, tamanhos e funções diferentes. Sendo assim, as células se organizam para construir os tecidos e juntos formam os órgãos, que se relacionam entre si, compondo os sistemas. Esses sistemas, eles trabalham junto, formando o organismo. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que, a partir da célula, nós temos um conjunto de tecidos forma um conjunto de órgãos, e um conjunto de órgãos formam um sistema. E o nosso corpo é formado por vários sistemas. Embora pareça bem complicado assim no início, mas se você observar aí na imagem, olha, acompanha comigo a imagem abaixo no seu livro. Nós temos a célula, de um conjunto de células é formado o tecido, do conjunto de tecidos é formado o órgão, nós temos aí até como exemplo o estômago, e do conjunto de órgãos nós temos o sistema. Vocês observaram aí que o sistema, anteriormente, só tinha o estômago. Olha agora quantos órgãos que se tem. E a partir desse conjunto de sistemas, nós temos o corpo humano. O nosso corpo humano, nós estudaremos vários sistemas. Nós temos o respiratório, sistema nervoso, cardiovascular, que também é chamado de circulatório. Temos o sistema endócrino, às vezes em alguns livros ele é chamado de sistema urinário. Então, o que nós... e temos outros, não são apenas esses. O que nós faremos? Vamos estudar por parte cada um deles. Lá na página 145, concluindo essa primeira parte que nós falamos sobre as células, nós temos para vocês identificarem as partes das células. Então vocês vão identificar o que é membrana plasmática, basta você olhar a imagem ao lado. O que é citoplasma, o núcleo e as organelas. No número 2, você vai observar a imagem e identificar, numerando-as no nível de organização de estrutura, menos complexa para as mais complexas. Isso quer dizer o quê? É a mesma ordem com qual eles vão sendo formados. Primeiro a célula, depois os tecidos, depois os órgãos. Os órgãos formam o sistema e todos os sistemas formam o corpo humano. Então você vai colocar o número 1 para a célula, o número 2, depois da célula, quem vem na organização são os tecidos. Então o número 2, tecido. Um conjunto de tecidos forma o quê? Um órgão. Então o número 3 vai ser o órgão. Um conjunto de órgãos forma o quê? O sistema. Então o número 4, sistema. E por último, o organismo. Não é corpo humano esse menino que está aí. Você vai colocar organismo, tá? Que é o número 5. Lá na página 146, nós chegamos ao nosso
primeiro sistema que estudaremos. Isso aí, é o nosso sistema digestório. Em alguns livros vocês vão encontrar também digestivo. A digestão, ela começa pela boca. Há aqueles que pensam, não, a digestão começa pelo estômago. Não, a digestão começa pela boca. O sistema digestório, ele é encarregado da digestão do alimento. A digestão é um processo que transforma o alimento em partículas menores que podem ser absorvidas pelo organismo, de modo que ela obtenha nutrientes e energias necessários para sobreviver. Esse sistema é formado pelos seguintes órgãos: boca, que é por onde começa a digestão, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Além disso, nós temos aí, vocês podem observar, que inclusive não estão numerados. Vocês observaram que todos os órgãos que eu falei agora, eles estão numerados. Porém, os que eu vou falar agora, que são as glândulas anexas, elas não estão numeradas, que são as glândulas salivares, que produzem a nossa saliva. Isso aí. Temos também o pâncreas, o fígado, e lá embaixo a gente tem o reto e o ânus, que também não estão numerados. Eu gostaria que você observasse bem essa imagem, que tem todos os detalhes do que eu acabei de falar para vocês, da estrutura, que inclusive depois vocês farão localização, e cada um desses órgãos eles desenvolvem uma função e eles precisam obedecer uma ordem. À medida em que eu for lendo, eu gostaria que vocês começassem a observar o trajeto que faz. O nosso sistema digestório, ele está compreendido nessa parte do tronco do nosso corpo. Começaremos pela boca, que é o número 1. Você pode ler, acompanhar a leitura e pode observar onde está numerado. Pela boca ingerimos e mastigamos os alimentos. Algo interessante, ao se alimentar, você deve mastigar muito bem os alimentos. Isso vai ajudar o seu sistema digestório a funcionar melhor. Durante a mastigação, o alimento ele é triturado pelos dentes e misturado à saliva, produzida pelas glândulas salivares, como eu acabei de falar para vocês. Então, se eu perguntasse qual tipo de glândula produz a saliva, vocês iriam me dizer glândulas salivares. A saliva, ela contém substâncias que, por meio da ação da mastigação, preparam o alimento para as próximas etapas, formando o bolo alimentar. O que acontece? Quando você mastiga, você já engole o alimento trituradinho e o próximo passo é ele ir pela faringe. Depois que engolimos o alimento que estava na boca, a faringe conduz até o esôfago. O que é esôfago? É um tubo que leva o alimento da faringe até o estômago, por meio de movimentos involuntários, ou seja, involuntários são aqueles movimentos que você não consegue programar, você não consegue parar. Não é igual, por exemplo, vou correr. Pensa na ação de correr, você pensa e você corre. E no momento que você quiser parar, você para. Esse é um movimento voluntário, depende da sua vontade. Mas há movimentos que são involuntários, que não dependem da nossa vontade. O bater do seu coração, por exemplo, é um movimento involuntário. Você não pode determinar, meu coração vai parar de bater, e nem pode, né, gente? Então vamos lá. O alimento estava na boca, desceu pela faringe, chegou ao esôfago, que é um tubo que vai conduzir esse alimento ao estômago. No estômago, o estômago ele se assemelha a uma bolsa de paredes musculosa. Você pode identificar aí no seu livro o estômago e todo esse caminho que a gente está fazendo. Olha, saindo pela boca, que é o número 1, passamos pela faringe, nessa imagem, ó. Passamos pela faringe, número 2, chegamos ao esôfago e do esôfago ele vai para o estômago.
estômago, vamos ver o que acontece com o alimento. O estômago, né, que se assemelha a uma bolsa musculosa, os seus movimentos, eles resolvem o bolo alimentar com o auxílio do suco gástrico produzido pelo estômago, rico em substâncias digestivas que quebram alimentos em pedaços menores ainda, menores do que aquele que você havia mastigado, transformando ele numa pasta. Essa pasta recebe o nome de quimo. Assim como ocorre no esôfago, as paredes do estômago, elas têm movimentos peristálticos, impulsionando o quimo para o intestino delgado. Quando você sente, né, que você está com fome, sabe aquele que a gente diz assim, nossa, minha barriga está roncando? Então, é o seu estômago se movimentando, sinalizando que você precisa se alimentar. E aí, o alimento ele chega no intestino delgado. O intestino delgado significa fino. Isso vocês podem observar que abaixo vai ter o intestino grosso. O alimento recebe mais substâncias digestivas. O suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino. O suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas. Essas glândulas anexas que nós temos acompanhando o sistema digestório, elas desempenham funções. Então vamos lá. A bile, que é produzida pelo fígado, outra glândula anexa. Essas substâncias tornam o quimo mais líquido, facilitando a absorção de parte dos nutrientes provenientes da digestão. Esses nutrientes passam para a corrente sanguínea e são transportados para as células de todo o organismo. Aí acontece o último processo da digestão. O que é aproveitado, esse último processo acontece no intestino grosso. O que é aproveitado pelo intestino delgado, o que não é aproveitado, ele passa para o intestino grosso, onde acontece a retirada de água e a formação das fezes. As fezes, por fim, saem pela parte final do intestino grosso, denominada reto, e são eliminadas pelo ânus. O que acontece? Em todo esse processo de digestão, o nosso organismo, resumindo o que a gente acabou de falar, o nosso organismo, ele aproveita as substâncias que são importantes para ele obter energia e o que não é importante para o organismo, ele expele, ou seja, joga fora do corpo, através das fezes. Lá na página 148, nós temos uma experiência. Essa experiência eu não vou deixar, você pode até ficar à vontade para fazê-la, mas não é necessário. Ela só é para mostrar a você, eu adoraria poder fazê-la se nós estivéssemos tendo aulas presencialmente, né? Mas, de repente, assim, cada um na sua casa, a gente vai deixar ela quietinha aqui, mas eu vou explicar a você o que aconteceria se fizéssemos essa experiência. Ele pediu que você colocasse em um saco, você vai precisar de um saco com fecho, ou pode ser que você apenas segure biscoito tipo água e sal, ou uma fatia de pão de forma, e o suco de uma laranja. Isso aí quer dizer o quê? Que é como se você fosse comer o biscoito e beber o suco de laranja. E esse saco, ele vai representar o seu estômago. Ele, inclusive, pediu aí, né, que você picasse os biscoitos, que é o mesmo fator de você mastigar o biscoito, colocar o suco, que é como se você bebesse, e aí, por fim, ele fala o quê? Para você, depois de despejar o suco, até encher a metade do saco, que você feche ele bem. Amasse bem o saco durante 1 minuto. E se amassar o saco aí, é como se fosse o movimento peristáltico do seu estômago. Agora observe o que aconteceu com o biscoito e o pão. Claro que ele vai ficar todo triturado e todo misturado. Esse é o mesmo processo que acontece no seu estômago. Aí a partir dali o estômago, ele vai retirar, né, o intestino delgado retira o que é nutriente importante, o que não é expelido pelas fezes. Porém, se você quiser fazer, pode fazer a experiência, mas eu já dei para vocês mais ou menos um detalhamento do porquê dessa experiência.
Página 149. São as nossas atividades da última página do livro de hoje. Observe a imagem a seguir e identifique as partes que compõem o sistema digestório e numere-as na ordem em que o alimento passa pelo processo de digestão. Ou seja, você precisa seguir aquela ordem direitinho. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e por último intestino grosso. Ou seja, são 6 fases. E em caso de dúvida, você pode voltar e consultar a página 146. Complete as frases com as palavras do quadro. Nós temos aí 2, 4, 6, 8 palavras que vocês irão ler as frases e completar. A mastigação que ocorre aí você vai colocar onde que ela começa, é uma parte importante da digestão, pois mistura o alimento formando todas essas informações nós temos lá no livro. É só vocês pesquisarem. Eu disse para vocês que a nossa aula de hoje do livro, a dica, né, de ciências, ela seria um pouquinho extensa. Findamos essa parte do livro, que foi de lá da página 142 a 149. Agora somente vocês precisarão fazer as atividades, rever novamente. Tendo curiosidade, façam pesquisas sobre o sistema na internet, que vai ajudar muito mais você a ampliar o seu conhecimento. E vamos para o caderno. Quando eu fiz o cronograma, eu deixei uma observação para o dia de hoje. Eu coloquei que as atividades seriam no livro, a página e no caderno. E eu fiz a seguinte observação: caderno de ciências, e entre parênteses está colar atividades sobre o bioma e a cadeia alimentar. Então eu vou mostrar para vocês como que vai ficar a sequência que você irá colar as folhas. Bastante atenção. Primeira folha é essa, é a folha da cadeia alimentar. Ela tem o cabeçalho, você vai colocar a data de hoje. Olha, essa folhinha, ela é apenas uma folhinha com revisão do que foi tratado a respeito da cadeia alimentar na nossa aula passada. Vocês poderão ler essa primeira somente informativa. Na segunda folhinha, colou esta folha, vamos para a segunda folhinha, essa daqui, você vai colar no verso da folha. Temos atividades. E aqui no número 2 está assim: observe a cadeia alimentar e responda. Responder como? Se o espaço acabou aqui, na sua terceira folha do caderno. Você vai pular essa folha, ou se preferir, você pode copiar primeiro. E claro que aqui não está o conteúdo, porque eu ainda vou escrevê-lo, tirar a foto e mandar para você. Não fiz isso para que você visse essa folha em branco, caso você queira colar primeiro para copiar depois. E por último, depois de copiar a atividade do Responda, do número 2, nós vamos colar essa última folha aqui, ó, que é sobre o bioma. E eu vou falar com vocês a respeito desse mapa. Essa primeira parte aqui é apenas uma revisão do assunto bioma. Inclusive, eu queria que vocês já fossem pesquisando, porque além desse aqui, eu ainda vou deixar para vocês uma outra questão. Já valendo ponto, hein? Não deixem de fazer. Alguns décimozinhos, mas já vai estar valendo. Nós temos um bioma no Brasil. Quando nós falamos sobre o bioma, a gente falou do quanto ele é devastado, né? E por fenômenos naturais, nós temos um bioma que está sendo muito destruído, muito devastado. Estamos falando do Pantanal. O que tem acontecido com o Pantanal nesses últimos tempos? Nos dias atuais, na verdade, né? Tem sido assim noticiado diariamente o quanto o Pantanal está sendo devastado. Devastado pelo quê? Essa vai ser a sua pesquisa. Eu vou deixar escrito após esse mapa aqui. E eu vou pedir que vocês escrevam o tipo de devastação que está acontecendo e que colhem uma imagem. É triste essa parte
de um cenário, um espaço, né, um bioma tão rico em diversidade animal, o quanto ele está sendo devastado. Mas vamos lá. As informações que nós temos são essas. Relembrando o que você estudou, tem informações que são iguais à do livro, já tem outras informações que são mais próprias de uma revisão. E o número 3, você vai pintar o mapa, identificando cada um do bioma e completar a legenda. Aí, se você observar, a legenda ela já está enumerada e você vai pintar o mapa. Então, o que você vai fazer? Digamos que você escolha o verde para o bioma da Amazônia. Você vai pintar o bioma da Amazônia de verde e o nome Amazônia também de verde. Você vai relacionar as cores. Aí, digamos que você pinte de marrom o Pantanal, o bioma que nós estávamos falando agora. Você vai pintar aqui o nome na legenda, Pantanal, você vai pintar também de marrom. Esse é o tipo de relação que você vai fazer. Pintar o mapa, você pode escolher as cores, eu não especifiquei qual cor que você deveria pintar. E pintar aqui na legenda, para que você possa acompanhar. Nossa, a Amazônia ela fica aqui. Então, você vai identificar através das cores. E o número 4 vai ser a pesquisa que eu vou deixar para vocês. Não deixem de fazer as atividades de ciências hoje. Eu sei que ela ficou assim dividida entre matéria nova e um lembrete, né, das matérias anteriores, das aulas passadas. Mas na próxima quinta-feira nós não teremos aula de ciências, porque vai ser o dia do professor. Por isso essa dobradinha de aula hoje. Então não deixem de fazer, revisem a matéria, que nós já estamos na reta final. Tenham todos um excelente dia e nos vemos daqui a pouco na nossa dica de matemática.